caso da máfia dos fiscais, que ficou tão famoso lá no Rio de Janeiro, pode prescrever e dinheiro voltando para a mão de condenados. O Vinícius Bueno explica. Tudo bem, Ronald? Boa tarde para você, para o Vini. Cláudio Zaidan e para todos os ouvintes bandeirantes. Os procuradores da República no Rio de Janeiro já dão como certa a prescrição no ano que vem do processo que investiga a chamada máfia dos fiscais. Um grupo de auditores da Receita Estadual e da Receita Federal suspeitos de enviar ilegalmente pelo menos 33,4 milhões de dólares para contas no banco suíço Discount Bank e Trust Company. O caso, que ficou conhecido como Propinoduto, veio à tona em 2002 e envolveu principalmente Rodrigo Silveirinha Correia, ex-subsecretário de Administração Tributária no governo de Antony Garotinho, do PSB. Um ano depois, em 2003, Silveirinha foi condenado a 15 anos de prisão pelo juiz Lafredo Lisboa, da Terceira Vara Federal Criminal. Além dele, foram condenadas 23 pessoas. 17 anos depois, o caso ainda tramita no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, com algumas liminares no STF. Na avaliação de membros do Ministério Público Federal que tiveram contato com a investigação, todos esses recursos demoraram no mínimo 5 anos para serem julgados e os processos prescrevem em 6 meses. 17 anos e faltando só 6 meses para essa história toda acabar, Zaidan. Exato. E os suíços partem ali da premissa. O banco mudou de nome, né? Agora é União Bancária Privada. E eles têm como norma, a Suíça só devolve, isso é uma decisão da Justiça da Suíça, depois que forem esgotados os recursos na Justiça brasileira. Não significa que a tramitação na Suíça seja igual, mas eles têm essa norma. É uma norma da Justiça Suíça. Ou seja, só devolve depois que o sujeito não puder mais recorrer, não é? Só que no Brasil a possibilidade de recurso é imensa. E aí, um caso de 2003 ainda está no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, já com algumas liminares no Supremo. Os procuradores olham isso, o pessoal do Ministério Público observa isso e diz, um abraço, né? Porque isso aí demora no mínimo 5 anos para julgamento. E daqui a 6 meses, prescrição. Resumindo, não dá para esperar que o caso não prescreva. E como a Justiça da Suíça só aceita fazer o repatriamento do dinheiro de corrupção depois de esgotados os recursos na Justiça do país em questão, eles querem que haja uma palavra final. E essa palavra final não virá, porque o caso vai prescrever. Em caso de prescrição, a Suíça não pode ficar com dinheiro, os bancos não podem ficar com dinheiro, eles têm que devolver para alguém. Para quem eles vão devolver? Para os fiscais acusados de cobrança de propina de empresas de grande porte no Rio de Janeiro. A Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, que é ligada à Procuradoria-Geral da República, está conversando com seus pares, né, na Suíça, tentando convencê-los a repatriar o dinheiro para o Brasil. E aí, claro, se lá na frente, a justiça brasileira diz que eles são inocentes e que esse dinheiro é lícito e tal, fruto de trabalho legal e legítimo, o dinheiro é devolvido, né, para os caras. Mas é difícil convencer porque a justiça da Suíça tem essa norma, só depois de esgotados os recursos. Agora, o problema também, que talvez seja meio estranho para a justiça suíça, né, Ronald? É a lentidão do processo no judiciário brasileiro. Porque está no STJ 17 anos depois e eles não resolveram. 17 anos. Os caras falam, a gente devolve, mas é sério que já são 17 anos nesse mesmo caso? Não, mas a gente só devolve depois que o sujeito não puder mais recorrer. Tá bom, mas isso é de 2003. Em 2018, ao apresentar farta documentação, a Secretaria conseguiu adiar a decisão da Justiça de devolver o dinheiro aos correntistas. Porque aí a Justiça Suíça falou, não, eles não resolvem lá, devolve o dinheiro. E é o seguinte, nós ouvimos aí o Vinícius Bueno falando
na quantidade da grana que foi para contas no Banco Suíço, que na época era DBTC, o Discount Bank and Trust Company, e hoje é essa União Bancária Privada. 33 milhões e 400 mil dólares. É muito dinheiro, são 160, 170 milhões de reais, né? Eu não sei como é que está o câmbio hoje aí, mas o fato é que esse tempo todo o negócio não anda e com a prescrição não dá outra. O dinheiro volta para os caras. Um dinheiro que, segundo o Ministério Público Brasileiro e decisões anteriores de tribunais de instâncias menores, né, esse dinheiro foi obtido mediante corrupção. Eles foram acusados de cobrarem propina de empresas de grande porte no Rio. Se não pagar, vai ter multa, vai ter autuação. Nos anos 2000 também foram condenados por formação de quadrilha, falsidade ideológica, crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro os empresários de futebol e cambistas Harry Rosenberg e Ronaldo Adler, sócios da Coplac, sucursal desse banco suíço no Rio, que teriam providenciado a abertura das contas. Outros condenados, a 11 anos de reclusão cada um, foram os empresários Reinaldo Rocha Pita e Alexandre Martins. E ainda tem o caso aí do Messer, né? O grandoleiro. O megadoleiro. O ex-sócio dele, Vinícius Claret, que fez acordo de delação premiada, disse que todo o dinheiro da propina era enviado para a Suíça por uma espécie de operação a cabo feita entre os correntistas do banco. O primeiro passo foi a abertura da conta dos fiscais do Banco Suíço pela Coplac. Depois, o Pita passou a entregar o dinheiro da propina no escritório do Messer, que já operava várias contas neste mesmo banco. Lembrando que o Pita tem um envolvimento com futebol, né? O Ronaldo Fenômeno chegou a ser jogador lá no começo, né? Eles compraram do Jairzinho os direitos do Ronaldo e tal. Depois negociaram. E membros da força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio, e inclusive o José Augusto Vagos, eles acreditam que os rumos que o caso do propinoduto está tomando, ou estão tomando os rumos, mostram a importância da lei de colaboração premiada, sancionada em 2013 pela Dilma Rousseff, na recuperação de recursos desviados de cofres públicos. Mas enfim, a Suíça, todo mundo sabe, virou um paraisão, né, para dinheiro de corrupção, dinheiro de negócios ilícitos, mercado paralelo de armas, de drogas, etc. E fortunas foram colocadas em banco suíço. Eram as chamadas contas numeradas, né? Havia um número, nome, ninguém sabia de quem era. Ditadores fizeram isso, mandavam dinheiro para lá, ditadores da Ásia, da África. Virou da até uma América expressão, Central. né, Zaidan? Que a expressão, esse aí tem dinheiro na Suíça, né? Tem dinheiro na Suíça. Exatamente, virou expressão. A Suíça mudou a legislação e passou até porque ela foi pressionada por outros países. Olha, tá difícil pegar os corruptos aqui porque eles escondem dinheiro aí. E a Suíça foi pressionada, ela mudou a lei, né? Mas ainda há um escudo formidável para aqueles que têm dinheiro nesses bancos privados suíços, né? E com essa exigência da própria justiça suíça de que o processo vá até o fim da sua tramitação possível, a grana pode voltar para os fiscais acusados de exigirem propina para não multarem grandes empresas no Rio. E não era um negocinho, não era R$5 daqui, 10 dali não. Tanto que a grana toda chega a mais de 30 milhões de dólares, Ronald.